Olá, e nesse módulo vamos falar de métodos de custeio, né? Métodos de custeio que quando se fala em custos, contabilidade gerencial, e gestão de custos, enfim, tudo que está relacionado a custo, sempre nós vamos ter que falar de métodos de custeio. E os métodos de custeio são quatro, né? O método de custeio por absorção, o direto e variável, o RKW e o custeio baseado em atividades ou custeio ABC, né? Lembrando que o único método de custeio que é permitido pela legislação brasileira é o método de custeio por absorção. Os demais, eles têm uma finalidade mais gerencial, eles são utilizados mais para fins gerenciais. Mas a base de tudo que a gente vai trabalhar dentro da contabilidade, sempre, inevitavelmente, terá que ser o método de custeio por absorção. E ele é bastante simples, é bastante claro, assim, bastante fácil de trabalhar com o custeio por absorção. E aí, nesse vídeo aqui, eu preparei aqui todo o material para mostrar para vocês da facilidade e até da facilidade do entendimento, né, de como que se trabalha com o custeio por absorção. Então, fica ligadinho aqui no vídeo e acompanha toda a nossa explicação e com certeza você conseguirá entender esse vídeo aqui, tá? E também, aproveitando aqui, mandar um abraço para Thaís Angel, que sempre está acompanhando os nossos vídeos aqui pelo YouTube. Então, nesse módulo, vamos falar um pouquinho sobre métodos de custeio. Então, nós temos os métodos de custeio por absorção, método de custeio direto e variável, método de custeio RKW e o método de custeio ABC, custeio baseado em atividades. E nesse módulo, vamos abordar o primeiro deles, o custeio por absorção. A começar que o custeio por absorção, ele é exigido pela legislação brasileira a sua utilização dentro da contabilidade. Então toda a contabilidade, a formação do custo, a formação do estoque, tudo, ele deve seguir o custeio por absorção. E como é que funciona esse sistema? Então é isso que nós vamos abordar nesse bloco aqui. Entendendo que quando se fala de custos, temos que deixar bem claro as definições de custo, o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é custo direto, custo indireto e o que são as despesas. Tá? Então, ao saber que custos fixos, variáveis, diretos e indiretos, eles são diretamente ligados, eles são totalmente ligados à produção, então, para o custeio por absorção, esses custos fazem parte do custo do produto e, consequentemente, se não forem vendidos, eles fazem parte do estoque da empresa. Tá? Apenas as despesas, que daí são mais ligadas à parte administrativa, comercial da empresa, é que não vai fazer parte dessa formação de custo. Tá? Então nós temos que entender o que são os custos, tudo aquilo que vai na fabricação, e o que são as despesas, tudo aquilo que vai para a geração de receitas na administração, na parte comercial da sociedade. Entendendo isso, então agora a gente vai ver na prática aqui como é que funciona tudo isso que eu estou explicando para vocês. Uma empresa aqui que tenha um consumo de matéria-prima de R$80 mil ao longo de um mês, mão de obra direta de R$50 mil, mão de obra indireta de R$60 mil, gastos gerais de fabricação de R$30 mil e despesas operacionais de R$70 mil, tem gastos totais de R$290 mil. O que vai para o custo do produto com base no custeio por absorção? Tudo aquilo que é custo fixo e variável, direto e indireto. Matéria-prima, mão de obra direta, mão de obra indireta e gasto geral de fabricação. Isso aqui vai tudo para o custo. E a despesa operacional? Não, essa ela vai direto lá na DRE, lá na formação do resultado da empresa. Então só vai para o custo do produto esses quatro componentes primeiros aqui. Tá? Com isso, então nós temos aqui matéria-prima, a mão de obra direta, a mão de obra indireta e os gastos gerais de fabricação. Total, 220 mil. Quantas unidades foram produzidas ao longo desse mês? 10 mil unidades. Então, qual é o custo de cada peça? É o 220 mil, que são esses custos, dividido pela quantidade produzida, vai nos dar um custo unitário de R$22. Tá? Para que possamos entender melhor, inclusive, essa questão da despesa operacional, de jogar direto no resultado, e também de certos custos comporem o estoque da empresa, então vamos ver essa outra simulação aqui. Nós temos uma empresa que consumiu 110 mil de matéria-prima, consumiu 50 mil de mão de obra direta, 70 mil de mão de obra indireta e 40 mil de gastos gerais de fabricação. Tá? Despesas operacionais, vai lá para a formação do resultado. Esses quatro componentes aqui vão para o custo.
Então, somando esses quatro componentes, 110, 50, 70 e 40, nós vamos ter um total de 270 mil reais. Quantas unidades foram produzidas? 15 mil unidades. Então, 270 mil dividido por 15 mil unidades vai nos dar um custo unitário de R$18. Tá? Então, você veja que somente os custos é que foram, né, para a formação do custo. A despesa operacional não, ela vai direto lá para a formação do resultado. Então, nós temos aqui um custo unitário de R$18. Tendo 15 mil peças produzidas e tendo 12.500 unidades vendidas, então sobraram no estoque 2.500 unidades. Tá? Essas 2.500 unidades que sobraram no estoque, a um custo de R$18 cada, totalizam R$45 mil. Esses R$45 mil vão lá para o ativo da empresa, lá no ativo circulante como estoque. E aí quando eu falo que dentro desses custos aqui, nós vamos ter, por exemplo, energia elétrica, vamos ter seguro de fábrica, vamos ter manutenção, salários, etc. Você veja que esses salários, aluguel, seguro, etc., caso o produto não seja vendido, tudo isso aí não é considerado como despesa, como um gasto da empresa, ou como na formação do resultado. Eles são considerados como se fosse um bens da empresa, como se fosse um ativo da empresa. Né? Então, o produto não sendo vendido, ele fica como ativo da empresa. Aí ele só vai na formação do resultado depois de vendido. Tá? Então, aí o que nós temos aqui? Então, um estoque de 2.500 unidades a R$18 cada, R$45 mil no total. Considerando, então, que foram vendidas 12.500 unidades a R$28 cada unidade, a empresa teve um faturamento de R$350 mil. O custo dos produtos vendidos são as 12.500 unidades que foram vendidas vezes R$18, que é o custo de cada unidade, que vai totalizar R$225 mil. Tá? Então, você veja que só vai para o custo dos produtos vendidos ou na formação aqui do resultado quando vendido. Tá? Antes de ser vendido, ele permanece como se fosse estoque da empresa, como se fosse um bem. Então, ele só vem aqui na formação do resultado depois de vendido. Tá? E aí nós temos, então, um lucro bruto de 125 mil. Agora que nós tiramos as despesas operacionais. Essas despesas operacionais que não fizeram parte da formação do custo, que eu falei que ela vem direto na formação do resultado, então ela aparece aqui, ela vem direto na formação do resultado. Então 125 mil menos 90 mil vai nos dar então um lucro operacional de 35 mil reais. Tá? Então o custeio por absorção, a característica dele o que é? Olhar tudo que for custo vai na formação do custo de um produto. Tá? E o produto não sendo vendido, permanece no estoque. Só vai para custo para a formação do resultado depois de vendido. Já as despesas operacionais não fazem parte do custo. As despesas operacionais, elas sempre vêm diretos aqui na formação do resultado. Então tá aí, já deu para ter uma ideia de como que funciona o método de custeio por absorção.